pôr do sol e eu aqui, olhando essa luz sumir, pra dona noite nascer. Lamparina eu acendo, o mais novo vem correndo, a viola me trazer. Bom dia, pessoal. Hoje nós temos aqui um trabalho aqui na chácara aqui, eu vou mostrar para vocês. O pessoal tem sempre perguntado para mim aí sobre o bambu, a muda de bambu, como que é feita, se deu certo, se não deu e tal. Então hoje eu vou explicar para vocês o bambu e vou explicar também por que você não deve plantar o bambu. Você não deve plantar o bambu perto da casa, você não deve plantar o bambu perto de linha de rede elétrica, de jeito nenhum. O bambu ele cresce bastante, principalmente aqueles bambu amarelo, aqueles bambu mais grosso, cresce muito, né? A não ser que você planta aquele bambuzinho, que é aquele cana da Índia. O cana da Índia já ele cresce pouco, mas mesmo assim ele vai tomando conta do solo, ele vai se expandindo. Então você tem que tomar muito cuidado no plantar ele. Agora você deve plantar ele quando tiver, por exemplo, um local que é um barranco, a gente está querendo desbarrancar e tal, aí você planta o cana da Índia, né? Planta aquele bambuzinho para poder firmar o terreno. Então é isso aí, eu vou mostrar para vocês agora, vocês vão me acompanhar, e eu vou mostrar agora o bambu, qual a utilidade dele que eu vou fazer, o que eu vou fazer, né? E o que eu vou aproveitar do bambu. Vamos lá então? Então vamos. Então, pessoal, o bambu, ele tem diversos sistemas que você pode fazer a muda dele. Você pode cortar aí um gomo de bambu que ele esteja com aquele brotinho saindo, colocar na terra, igual como se planta a cana. Ele vai brotar também, só que tem que ter a terra bem úmida. Mas nunca você faz uma muda só, porque ele tem uma certa porcentagem que perde. Às vezes você planta uma só, aí não deu certo, você fala, mas não deu certo. Porque não é toda ela que pega, inclusive até semente. Quando você planta semente, você planta 3, 4 sementes de uma planta, você planta 3, 4 numa cova, para ver se você salva uma ou duas. Então é assim, aqui eu tenho o bambu, ó, esse aqui foi cortado lá do bambu, deixa eu mostrar aqui de perto, para vocês verem como que é. Então esse broto aqui, ó, ele já estava saindo já no tronco do bambu, né? Ele vem saindo assim nessa posição, para cima assim, aí eu cortei, e agora vou aproveitar e vou colocar ele para poder ele enraizar. E esse brotinho que está saindo nele aqui, ó, aqui é aí que vai dar continuidade, né? Esse galinho aqui costuma secar. O que costuma salvar mais é esse brotinho aqui, ó, esse broto. Porque aí aí você vai tirar um pouco dessa capa que tem aqui embaixo, vai tirar um pouco dessa capa aqui, essa coisinha seca dele aqui, ó, essa capinha aqui, você vai com jeitinho, sem forçar a planta, vai tirar essa capa. Tira essa capa aqui para poder a raiz sair melhor. E tem também um sistema que é dentro da água. Deixa eu mostrar para você como que é. Você pode pegar, por exemplo, igual aquele que eu peguei. Você pega ele mais comprido e coloca dentro da água. Ó, esse daqui, deixa eu pôr a vasilha de água aqui para mostrar para vocês. Bom, esse daqui, para você ver, ele já começou a sair o broto aqui, ó. Começou a aparecer aqui o brotinho dele, ó, né? E saindo alguma raiz. E aqui por baixo, vocês percebem que tem aqui, ó. Isso aqui é uma lasquinha da madeira dele, ó. Não é raiz, é uma lasquinha da madeira. Mas ele já vai ajudar, auxiliar para sair a raiz. A raiz normalmente ela vai sair aqui nesses encontros aqui. Aí essa pelinha que está aqui, essa capinha já foi retirada, então ele vai sair nesse encontro. Então o que vai ser feito agora? Eu vou aproveitar esse aqui e vou colocar ele no vaso para mostrar para vocês. E vou colocar o outro também no vasinho para mostrar para vocês como que é feito. Então depois de você deixar ele na água, aí por uma semana na água aí você pode pegar e fazer isso aqui, ó.
Você vai pegar um vaso, pequenininho o vaso, com um pouco de terra, substrato, e vai colocar ele aqui nesse vaso aqui, ó. Vai colocar ele aqui assim. Aí deixa ele aqui assim, deixa ele na terra aqui. E esse daqui é a mesma coisa. Esse aqui é a mesma coisa. Só que você tem que manter úmido, mas é umidade, sem pôr muito ou encharcar, porque senão ele apodrece. Ele apodrece aqui. Então você não pode deixar encharcar. Esse daqui nós vamos tirar um pouco dessa capa para poder melhorar. Porque a raiz sempre sai aqui na parte de baixo. E você pode pegar o bambu também, pegar com 2, 3 gomos, que tem esses brotinhos saindo e enterrar também. Colocar no terreno. E eu vou falar um pouco mais do bambu para vocês, mostrar para vocês a utilidade dele e também o porquê que você não deve plantar ele perto da casa. Eu estou com um ali, ele está perto da casa, e eu vou te mostrar os problemas que eu estou tendo com ele. Tá bom? Aí você vai deixar ele nessa posição aqui, ó. Você vai deixar ele assim. E agora você vem e molha bem molhado, deixa num lugar fresquinho, mantendo sempre a umidade. Aí você vai molhar. Aí mantém sempre a umidade dele. Eu vou molhar um pouco a mais porque a terra está seca. Aí depois já não preciso fazer isso mais. É só manter a umidade. E a terra está seca, naturalmente ela vai chupar essa água que eu estou pondo aqui, né? Feito esse aí nós vamos deixar ele agora num lugar fresquinho, sem pegar sol, né? Não encharcado, para ele poder enraizar. Então esse aí é essa parte aqui. E aqui, eu vou mostrar agora aqui para vocês o que eu tenho aqui no vaso, que é uma muda também que foi feita também nesse estilo. E tem aqui uma muda aqui no vaso. Aí eu tenho essa muda aqui, ó. Essa muda aqui no vaso, está muito bonita. Inclusive essa daqui eu vou deixar ela no vaso mesmo, eu não vou tirar não, eu quero manter esse vaso aqui, porque aqui ele fica limitado, porque a raiz dele não tem onde se expandir, aí ele fica limitado, ele fica desse jeito aqui, não cresce muito, ele não cresce demais. Depois eu vou mostrar para vocês lá na parte de baixo, onde eu plantei uma muda dessa daqui, como que já está lá. E hoje eu vou falar do bambu, mostrar para vocês ali os problemas que ele pode trazer também, né? Se você plantar ele em lugar que não é adequado, em lugar que não é ajeitado para ele, então ele vai te trazer problema. Então você tem que ver, especificar um local aí, um lugar aí já preparado para você colocar o bambu, longe de rede elétrica, longe da casa. Você pode fazer uma distância certa da casa, inclusive fazer o seguinte, se o vento sopra sempre de um lado para o lado da casa, você pode colocar ele uma distância boa da casa assim, fazer uma moita boa, que ele vai proteger um pouco do vento que vem na casa, no telhado da casa. Mas sempre uma distância que, se você for cortar ele não vai cair na sua casa. Ele vai ficar sempre uma distância boa. Você pode pôr ele aí o quê? Com uns 20, 30 metros, 20 metros da casa, né? 20, 30 metros da casa, e sempre para uma posição que ele cerca o vento. Você já sabe do lado que o vento vem, vai pegar a moita de bambu primeiro. Aí vai diminuir um pouco o vento na sua resistência. Então tá aí essa dica aí do bambu. E vou mostrar agora ali o que ele pode causar de problema para você. Então, o bambu é o seguinte, ele dá muita folha, solta muita folha. Olha aqui, eu tenho aqui, ó. Ele solta bastante folha aqui. Aí, inclusive, aqui eu uso para pôr no ninho das galinhas, né? Eu uso para poder... Você pode fazer um fogo, uma coisa com as folhas, mas eu uso mais aqui para poder fazer adubo com ela. Fazer um substrato, eu passo ela no triturador para poder fazer também aí. Você pode fazer até, inclusive, humus de minhoca. Você vai... depois de uma hora eu vou falar sobre isso aí. Como você pode fazer humus de minhoca usando essas folhas secas.
Então eu vou mostrar para vocês o seguinte, e o bambu ele é uma planta que ele desenvolve muito, muito, muito mesmo. E ele aumenta, forma uma moita bem grande, e aí, por isso que eu falo, não plante perto da casa, olha, tá vendo? Tanto de folha. Agora eu vou mostrar ali para vocês ali na frente, quais os problemas que está acontecendo, para que não aconteça com você. Então aqui eu tenho essa moita que é do amarelo, né? E tá aqui, ele está bem distante, está num lugar que não atrapalha nada, não vai ter problema nenhum. Já tem um pequeno problema aqui, porque na hora que eu for cortar esses aqui, ele está tombado para lá. E ali embaixo tem o barracão. Então ele vai cair em cima do barracão lá. Como aquele barracão ali é de plástico, cobertura de plástico e tal, e já apodreceu também a madeira, vai ser retirada, tudo bem. Agora eu vou te mostrar o outro que está dando problema também, que eu vou ter que tirar aquela moita dali, cortar todo o bambu. Vou aproveitar, porque o bambu você pode aproveitar ele no sítio, né, principalmente. Você aproveita para fazer cerca, você aproveita para fazer um galinheiro, fazer aí até um lugar para guardar ferramenta. Tá vendo aqui, ó? Você pode fazer com o bambu. Aqui já está feito aqui, ó, com bambu, né? Aí, o galinheiro aqui, que eu mostrei já para vocês no vídeo anterior aí, tem vídeo mostrando. Aqui, aí o galinheiro tudo feito com bambu. Ele dura bastante, você pega o bambu, você pega ele na minguante. Você corta ele na minguante e corta ele, principalmente quando ele estiver bem maduro. Aí você corta para poder você fazer aí a sua construção aí. Tá vendo? Dá para fazer até uma casinha com ele. Então esse aí, o bambu você pode aproveitar, ele é muita utilidade no sítio, muita utilidade mesmo. Aqui ele vai amarelando, você cortou, ele estava verde, né? Mas ele já estava maduro, então ele vai amarelar, vai ficar bom aqui. Esse que está aqui no tempo, ele vai durar um pouco menos. Mas você usa o bambu aí, se você fizer uma construçãozinha dele aí, no mínimo, esses que está para fora, 4, 5 anos aí ele está em pé. No mínimo. Então é isso aí. Agora vamos ali embaixo, eu vou mostrar para vocês ali o seguinte, o que está acontecendo com a moita de bambu perto da casa. Então por isso que isso aqui foi um erro, né? Quando eu iniciei aqui, era marinheiro de primeira viagem, então aí aconteceu isso aí. E como aconteceu comigo, eu estou passando para vocês, para que não aconteça com vocês, que futuramente vai te dar problema. Agora eu vou ter que retirar essa moita de bambu daqui. Vai dar um bom trabalho para retirar, né? Ela está aqui, ó, perto da casa. Pode ver que ali, ó, ali eu não sei se dá para ver, tem até uma antena da TV ali, ó. E o bambu já lastrou, caiu por cima da casa ali. Aqui ali é telha, né? Aqui é laje, tudo bem, mas ali é telha. Então já vai me dar trabalho. Eu vou ter que trabalhar ali, como diz o outro, igual gente grande, para poder retirar essa moita de bambu aí. E conforme eu vou fazer o serviço, eu vou mostrando para vocês. Olha aqui para vocês verem uma coisa, ó. Como que ele cresce. Cresce muito alto. Você vê, essa moita já está encontrando com a outra. Olha o barraquinho aqui, ó. O barraquinho já está caindo. Já está caindo. E a moita de bambu aqui. Como ele já está caindo, tudo bem, eu vou arrancar ele fora e depois eu derrubo essa moita aqui. Mas eu estou ali na frente, eu tenho os pés de lixia, né? Tem vara que pode cair em cima do pé de lixia. E ela já está toda preparando para soltar o fruto. Então eu vou ter que tirar primeiro essas moitas, esse bambu que está caindo no lugar que não vai atrapalhar nada, para depois eu pegar e tirar lá. Agora vamos ali, eu vou mostrar para vocês no terreiro lá, o que está aprontando ali no meu terreiro. Né? Inclusive ali a casa que já está, essa casa está aqui abandonada, não tem morador. Olha aqui, ó. Olha aí o que é de folha. Ó, o que é de folha. Ó. Olha lá no quintal. Como que tá de folha. Vamos descer até lá, vou mostrar para vocês lá. Olha aqui o que tá. Ó, olha o que é de folha aqui, ó. Vendo? Isso aqui já que eu já andei juntando. É muita folha. Muita folha mesmo. Aqui ele cai. Olha aqui a moita do bambu. Olha ali por cima da casa.
Essa muda aqui eu vou ter que tirar toda ela daqui. Vou ter que trabalhar muito mesmo. E aqui eu vou ter que retirar. Aqui é um local onde foi iniciado uma época. Eu tenho um vídeo bem antigo aí. Foi iniciado aqui um poço semi-artesiano, um poço artesiano caseiro. Ele está aqui, está com 18 metros. Está aqui debaixo da moita ali, só que ele está tampado a boca dele. E o bambu encheu aqui. Agora eu vou pegar, vou rastelar tudo isso aqui, fazer uma geral nesse quintal aqui. Olha como é que está esse quintal. Tá vendo? Aí, ó. O mato tomou conta, sujeira, né? E tem ali ferramenta amontoada. E aqui é onde estava o guinchinho. Isso aqui estava tudo meio abandonado. Né? Eu não pude mexer aqui. E aí ficou aí. Agora eu vou ter que trabalhar dobrado. Aqui é um pé aquela pariparoba, né? Capeba. Aqui, ó. Ele veio aqui. Aí, ó. Aqui nós vamos aproveitar. Vou aproveitar e tirar essas mudas dele aqui, ó. É só cortar o gominho aqui. Cada gominho desse aqui é uma muda. Aí eu vou tirar e plantar ela em outro local também. Essa pariparoba, capeba aqui tem muita mesmo. Às vezes o pessoal pede, mas eu não tenho como enviar nada. Eu não tenho como mandar, enviar alguma coisa para vocês, não tem. Aqui onde eu moro é difícil, eu tenho que sair daqui na cidade, lá é longe, dá 30 quilômetros para sair daqui para ir lá na cidade, para poder pegar correio. É complicado, então não tem como eu estar enviando nada para vocês aqui, infelizmente. Então tá aqui, ó. Agora eu vou dar uma geral aqui e aí eu volto a mostrar para vocês como que está. Então aí esse vídeo agora que eu queria mostrar para vocês do bambu e os problemas que acontecem. Aí depois eu vou fazer uma geral aqui, aí eu mostro como que ficou, depois eu vou retirando aquelas moitas lá, tirar o barraco lá em cima, tirando as moitas de bambu, aí eu vou mostrando para vocês como que é, as dificuldades que é, e aí vocês não deixam acontecer com vocês. Então pessoal, esse aí é o vídeo de hoje, que eu queria mostrar para vocês esse problema do bambu, e agora eu vou trabalhar aqui, limpar o quintal. Depois quando eu começar a iniciar a retirar a moita de bambu, vou mostrar para vocês, né? Então vou ter que fazer uma geral aqui. Aqui tem muito serviço, eu vou trabalhar bastante aqui. Então eu espero que tenha gostado aí da demonstração para vocês, a explicação que eu dei sobre o bambu, como que você deve fazer, né? E aí espero que você tenha gostado. E você que escorregou e caiu no canal, aproveita e se inscreva. Se inscreva mesmo, clica no sininho, dê like. Aí você está me ajudando aqui, tá bom? Vai aí na descrição do vídeo, eu vou deixar aí links da rede social, para que vocês possam também estar vendo minhas redes sociais. Aí vocês estão me ajudando. Se vocês der like, se inscrever, compartilhar, vocês estão me ajudando aqui no meu trabalho, tá bom? Aí vocês me ajudam aqui. Eu agradeço bastante. Fiquem todos com Deus e até breve, se Deus quiser. Até o próximo vídeo. Até lá, fiquem com Deus.